Eu quero repartir com você mais uma vez hoje algumas ideias baseadas na palavra de Deus que espero que façam muito bem ao teu coração nesse momento, para esse momento e para outros momentos da tua vida. É tão bom a gente poder ter essa estrutura, essa possibilidade de poder, mesmo no meio dessa situação tão difícil que a gente está vivendo, mesmo sendo tão difícil ver a Bethesda assim toda vazia, mas saber que do outro lado tem vocês, pessoas queridas que continuam firmes, e que bom a gente poder continuar caminhando assim, de mãos dadas espirituais. As mãos espirituais continuam entrelaçadas. Que bom saber disso. Eu quero ler com você um trecho muito conhecido da palavra de Deus, que está no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Vou ler dos versículos 19 até o versículo 24. Diz assim: Como é amargo recordar meu sofrimento e o meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minhas perdas. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é minha porção, e por isso esperarei nele. Amém. Eu cresci num ambiente cristão. Meus pais foram pessoas extremamente comprometidas com Deus, com o reino de Deus, e viveram de maneira encantadora aquilo em que eles acreditavam. Então, histórias da Bíblia, textos da Bíblia, são muito comuns para mim. Eu cresci nesse meio. Tenho familiaridade com a Bíblia, principalmente com as histórias dos heróis bíblicos, as histórias que de fato encantam a vida e o coração das crianças. E esse texto de Lamentações, ele faz muito parte da minha vida, porque era um dos textos prediletos da minha mãe. Dentre os muitos textos da Bíblia que ela gostava de citar, esse era com certeza um dos top 5 de versículos bíblicos da minha mãe. Era muito comum ela dizer que as misericórdias do Senhor já haviam se renovado, e isso era motivo de muita alegria. Porém, esse texto também me marcou muito, porque ela falava isso, às vezes em horas que para mim eram inapropriadas. Me lembro que na minha adolescência, eu e meu irmão, num sábado, que todo adolescente quer dormir muito num sábado, e lá pelas 10 ou 11 da manhã, que para mim era 10 da madrugada, ela abria a janela do quarto, já dizendo: levanta, porque as misericórdias do Senhor já se renovaram nessa manhã. Era terrível, apesar de que hoje eu morro de saudade e gostaria de ter ela aqui para dizer isso para mim mais uma vez. Então, esses e outros versículos estão marcados na minha vida, marcados na minha história, quer seja pela minha mãe abrindo a janela e me acordando, ou quer seja por momentos que foram cruciais, ter esse texto no coração, ter de fato isso na memória. O profeta Jeremias está lamentando, está num momento difícil da vida, porque o livro de Lamentações, ele é uma recordação de tempos difíceis, é uma recordação de exílio. Então, Lamentações é um testemunho bíblico do sofrimento, é um testemunho bíblico de momentos complicados que a gente passa pela vida. E a gente tem que já, de cara, pensar nisso, lembrar disso, trazer à memória isso, cravar isso no nosso coração. Que ninguém passa pela experiência humana sem ficar de frente com o sofrimento. Ninguém passa pela vida imune à dor. E se não há isenção para ninguém, a gente precisa aprender a ter uma atitude diferente com o sofrimento. A gente precisa aprender a ter outra resposta, que não seja simplesmente fingir que não está acontecendo. A gente precisa, então, ter algumas atitudes para quando a vida faz careta, para quando a vida faz cara feia.
Uma delas, bastante conhecida e bastante falada, aliás, hoje eu vou falar de 3 coisas muito conhecidas e muito faladas, porque quero não falar algo novo, mas trazer à sua memória, relembrar. A gente precisa de coragem. A gente precisa de coragem para enfrentar a vida para as questões externas, as coisas que estão ao nosso redor. A gente precisa de coragem para lidar com elas. Mas a gente também precisa de coragem para lidar com as coisas que estão dentro de nós. A gente também precisa de coragem para se enfrentar. A gente também precisa dessa coragem para lidar com essas coisas que estão aqui dentro e que por vezes a gente prefere negar. Então, são sentimentos que tomam conta da gente. A gente precisa lidar com eles, a gente precisa de coragem. Pensamentos invasivos são aqueles que a gente não quer de jeito nenhum e eles não pedem licença. Eles arrombam a porta, entram, se instauram e começam a determinar a nossa vida. A gente precisa de coragem para lidar com isso. A gente precisa de coragem para lidar com a ansiedade. A gente precisa de coragem, sabe para quê? Para fazer algo que é muito característico da proposta cristã. A gente precisa de coragem para fazer um contraponto. A gente precisa de coragem para pensar de outra maneira. A gente precisa de coragem para dar uma resposta outra do que aquela que está sendo dada normalmente. Então, se existe um mundo de coisas que matam, eu preciso ter coragem para semear a vida. Se há sim um mundo de coisas que causam perturbação dentro de mim, eu quero sim ter coragem para semear a paz. Se há um mundo de coisas más, e elas estão por todos os lados, mas segundo Jesus, elas são possíveis de serem superadas. João 16, 33. No mundo vocês vão passar por uma série de coisas de aflição, mas tenham a coragem de ousar e ter bom ânimo diante de um mundo de desânimo. Porque a vida é um presente de Deus e a gente não pode tratá-la como uma grande desgraça. A vida é boa, o existir é uma dádiva do Senhor, mas nessa vida sim, há coisas difíceis, há coisas que matam e há coisas que roubam o viver e a gente precisa de coragem para responder a tudo isso. A vida é bonita? É, e ela tem elementos complicados e às vezes horrorosos? Sim, e é nessa contradição que nós precisamos alimentar o nosso espírito para a gente ter condições de enfrentar, para a gente ter condições de lutar. O profeta traz à memória aquilo que pode dar esperança. É uma subversividade, é um contraponto, porque ele está num momento extremamente complicado, num momento onde é muito mais fácil negar, num momento onde o caminho de reprimir parece ser o mais conveniente, de tratar como, não, isso não é tão grave assim, a famosa sublimação, que é tornar sublime uma coisa muito pesada. Nós temos esses recursos e utilizamos eles a todo tempo. E ele, ao invés de cair na tentação desse atalho, que é um atalho, só que esse atalho, ele não deixa o caminho mais curto, ele deixa o caminho mais complicado. Ele traz a memória. Ele traz à memória tudo, como você leu o texto, ele está dizendo, eu lembro o gosto amargo das minhas dores. Eu ainda tenho aqui nesse paladar sentimental o gosto ruim daqueles dias pesados. Mas a gente não pode apenas lembrar das coisas difíceis. A gente tem que ter coragem para responder. Entende? Entende que é uma dança, a vida é uma dança. A gente traz à memória tudo e a gente dá uma resposta a tudo aquilo que está tomando conta do nosso coração. Eu tenho esses pensamentos que me invadem e trazem para o meu coração aquele gosto amargo de coisas difíceis. Sim, eu preciso ficar de frente com isso. E ao mesmo tempo eu respondo com coisas que de fato fazem a vida valer a pena. Ou seja, ele traz a memória no meio do caos, sem negar o caos. Ele traz, lembrando do gosto amargo da vida, ele traz um fato que pode mudar tudo, que inverte a nossa leitura da vida, que o Senhor está conosco nos momentos mais difíceis da nossa existência. Ah, mas isso não resolve todos os meus problemas.
Mas a fé cristã não é uma fé para resolver problemas. A fé cristã é uma fé que te ajuda a viver com os seus problemas. É uma fé que ajuda você a superar esses seus problemas. Porque ela não é uma fé que gera ilusão. Ela é uma fé que gera realidade e vontade de viver. Então a gente precisa, sim, desse realismo. Mas é um realismo duplo. Eu trago a minha realidade e as dificuldades da vida, mas eu trago outra coisa real também, que o amor de Deus é por mim. Que problema, que desgraça, que coisas difíceis, elas não revelam que Deus abandonou, elas revelam que eu estou vivo. E se estou vivo, eu sim terei que lidar com todas as condições do viver, baseado nas palavras de Jesus, que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas que tivéssemos um bom ânimo, que enchêssemos o nosso coração daquilo que pode nos dar esperança. Eu citei, acredito que há 2 domingos aqui, um livro que considero muito importante, é muito importante na minha vida e considero que pode ser muito importante na sua vida. E quero indicá-lo de novo, inclusive algumas pessoas me escreveram pedindo o nome do livro, então anote aí. Se possível até escrever no chat também seria bom. Em Busca de Sentido. É de um psicólogo judeu chamado Viktor Frankl. O Viktor Frankl foi vítima do nazismo, ficou preso em Auschwitz durante 3 anos e meio, e esse livro é maravilhoso. O relato dele, a maneira como ele lidou com o gosto amargo, com os dias complicados. Ele faz um relato dos 3 anos em que ficou preso em Auschwitz, e depois o olhar dele já como médico, como terapeuta, de como que a gente tem que aprender a lidar com a realidade, que não adianta negar. Auschwitz não podia ser negado. Ele tinha que elaborar e tinha que tentar entender o que de bom eu consigo tirar disso. E tem uma frase dele que eu acho espetacular e quero que você guarde ela no seu coração. Ele diz assim: se houve um dia na vida que a liberdade parecia um lindo sonho, virá também o dia em que toda a experiência sofrida no passado parecerá um mero pesadelo. É espetacular, porque ele está exatamente em uma frase condensando tanto a dor como a superação. Houve um dia em que ele, preso em Auschwitz, pensava que a liberdade era simplesmente um sonho, que jamais iria acontecer. E anos depois ele olha para trás e depois de elaborar e depois de ficar de frente com toda aquela dor, ele tem na lembrança que aquilo foi um mero pesadelo. Essa é a parte bonita da vida, que é a possibilidade que a gente tem de não se resignar aos nossos processos complicados, mas sempre procurar entender um caminho diferente. Sempre entender que existe sim a possibilidade da gente olhar para a vida sobre uma outra percepção, que é o que Jeremias faz em suas lamentações. Ele está amargo, ele está dizendo da desgraça, ele está se remoendo de tristezas e de repente ele se converte. E de repente ele muda a percepção. De repente ele muda a maneira de enxergar a vida. As coisas foram resolvidas, os problemas foram tirados da frente? Não, mas o coração passou a focar em outra coisa. Porque nós temos as nossas muitas possibilidades de foco. E a decisão no que eu vou focar a minha vida para tocar a vida para frente, ela é absolutamente minha. Eu preciso pensar com o que eu vou alimentar o meu coração, se você preferir outra metáfora. Qual é o teu foco? Do que você quer se alimentar para continuar seguindo vida fora? A gente precisa tomar essa decisão. Jeremias não fica lá remoendo tragédias, elas existem. Ele prefere se alimentar daquilo que pode gerar vida. E ele começa a se alimentar então, e eu quero repartir com você mais uma vez, porque já falei desses 2 conceitos muitas vezes aqui na Bethesda e vou falar mais uma vez hoje à noite. A gente precisa ter coragem para lidar com os sentimentos de fora, com as questões de fora e com os sentimentos de dentro. E para continuar, a gente precisa ter 2 coisas: resistência e resiliência. Resistência é você não ceder. Resistência é você não abrir mão.
É você continuar focado naquilo que você decidiu. Eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A vida vai bater de uma maneira forte no teu barco, tentando fazer com que você desista. E aí entra a resistência. É não entregar os pontos, é tentar mais uma vez, é insistir mais uma vez. Falei semana passada e repito hoje, é essa esperança, essa teimosia bonita, essa teimosia de Deus, da gente continuar lutando por aquilo que vale a pena. Tiago, em sua carta, diz para a gente o seguinte: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E quando a gente pensa em diabo, logo vem talvez no imaginário popular um ser horroroso, de feições feias e sei lá o que é que você tem, o que aparece no teu coração. Mas não quero que você pense no diabo enquanto um ser, mas enquanto um sentimento. O que é o diabo? Diabo é tudo aquilo que quer fazer com que você desista. Diabo é tudo aquilo que quer te roubar de você a tua vontade de viver. Porque Jesus, ele é vida e vida em abundância. Logo, diabo é tudo aquilo que quer tirar da gente a nossa vontade de continuar, a nossa vontade de viver. Mas eu estou passando por enormes problemas. Pois, seja bem-vindo ao mundo das pessoas reais, seja bem-vindo inclusive ao mundo da Bíblia, seja inclusive muito bem-vindo ao mundo de Jesus, que passou por problemas reais e resistiu, perseverou, estava focado naquilo que ele queria deixar e na mensagem que ele queria propagar para o mundo inteiro. Então a gente tem que pensar assim, do que a gente está alimentando a nossa vida? Quais são as nossas buscas? Quais são os nossos propósitos? Do que você tem enchido o teu coração? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Quais são as tuas fomes? Quais são as tuas sedes? E quando o profeta diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, ele está usando da licença poética, ele está dando contornos poéticos para expressar uma decisão. Ele não vai deixar que o passado ou que as coisas do presente determinem a maneira como ele vai viver hoje. Ele vai se permitir, porque se sentiu autorizado pelo Senhor a renovar a esperança todos os dias. Resistência. Vai ter dia que não vai dar vontade de renovar essa esperança? Muitos dias. Aí que entra a resistência. Através do profeta, a gente entende que Deus nos dá uma autorização espiritual, que é o quê? A gente não desistir de viver, de que a vida vale a pena e de que a gente pode lutar. Algumas coisas vão ficar pelo caminho, sim, porque perder faz parte da vida, mas nem eu nem você seremos avaliados ou definidos pelas nossas derrotas. Nós seremos sim convidados por Deus a levantar e continuar, porque Ele é o Deus dos recomeços. Que bom. Então, se você não tomar cuidado, a sua vida se enche de qualquer coisa. Se você não guardar o teu coração, sim, esse sabor amargo das coisas difíceis da vida podem sim tomar conta de você. E a gente tem que resistir a todas essas pressões e permitir que o nosso coração seja assim tomado pela beleza de Deus, para que a gente tenha assim vontade todos os dias de manhã de olhar para a vida e dizer, mais um dia eu vou tentar mais uma vez, sabendo que Deus é por mim. E a gente também precisa de resiliência. O que é resiliência? Resiliência é um conceito oriundo da física que fala sobre a propriedade de alguns materiais serem levados à extrema pressão e não perderem as suas propriedades primeiras. São levadas à pressão, ao estresse e não se deformam, não se trincam. A psicologia pegou esse conceito emprestado da física e fala da resiliência como a capacidade do ser humano de lidar com trauma, estresse, pressão, dor, perdas, traições e não entrar em choque, não entrar em estresse, ou numa linguagem mais fácil, não ficar doido. Essa é a resiliência. Como nós estamos num culto, não é nem um encontro de psicologia, nem uma aula de física, nós estamos aqui trabalhando a nossa espiritualidade, eu prefiro que você guarde assim. Resiliência é uma capacidade de lidar com condições complicadas, sem perder a alma e sem perder o coração, sem jogar seus afetos na lama, antes transformar seus dias difíceis em dias de crescimento. Nós estamos vivendo dias assim, onde nós estamos sendo pressionados, esticados,
É um vai e vem. E a gente pode se deformar por dentro, sim. A gente pode, no meio de tudo isso, jogar os nossos afetos na lama, a gente pode perder a razão, a gente pode perder o bom senso, a gente pode perder a capacidade de amar, a gente pode perder a capacidade de ser solidário. Sim, nós estamos sendo testados. Desculpe. E a resiliência é exatamente a nossa capacidade de, no meio de tudo isso, a gente continuar tendo solidariedade. A gente continuar, no meio de tudo isso, tendo compaixão. E uma boa maneira da gente manter a solidariedade e a compaixão dentro de nós, pelos outros, é saber que a compaixão de Deus por nós, ela é contínua. É um ato contínuo que se renova todas as manhãs. O profeta termina esse texto dizendo que ele ousa ter esperança. Eu acho muito legal essa versão da Bíblia, que ele coloca a esperança como uma ousadia. De fato, não é uma decisão fácil, não é simples, não, é uma ousadia, requer coragem. E ele está dizendo que ele vai contrariar o status quo, ele vai ficar atento à realidade, sim, ele não vai negar os processos complicados da vida, mas ele não vai deixar que os processos complicados da vida determinem quem ele é e a mensagem que ele vai deixar. Ele desafia o status quo dizendo: eu vou encher a minha vida de esperança. E hoje, milhares de anos depois, nós estamos falando de Jeremias. E nós não estamos focados no exílio, nem no gosto amargo e nem nas dores. Nós estamos focados na esperança. Não estamos negando a derrota e não estamos negando dias difíceis, mas nós estamos sim enchendo o nosso coração tanto de esperança como de bom ânimo. É uma ousadia. Requer coragem viver a vida do reino de Deus, porque ela não permite que a gente caia nas sublimações. Repito, o que é sublimação? Também é um conceito psicológico, que é você tornar sublime. Às vezes sublimar é fundamental, mas na maioria das vezes é uma fuga, que faz com que a gente pegue coisas complicadas e trate como se fosse uma coisinha qualquer. O reino de Deus não sublima. Às vezes a gente nega, no reino de Deus não tem negação. Tem sim um encontro radical com a realidade. E sempre que a gente tem um encontro radical com a realidade, a gente tem a possibilidade muito grande de superar, de conseguir passar por esse momento e do lado de lá, depois, poder olhar para essa história vivida e pensar: foram dias tão difíceis, foram dias tão complicados, mas também foram dias de crescimento. E foram dias onde eu consegui entender a presença de Deus de uma maneira inexplicável. Você pode ter a ousadia de ter esperança no meio do caos. A esperança do verbo esperançar, aquela que não fica de braços cruzados, é aquela que se mexe, é aquela que olha mesmo para Deus, descruza os braços, levanta e faz tudo aquilo que precisa ser feito para que a vida, do lado de dentro, continue a jorrar esperança e ânimo. Você pode, hoje à noite, no meio desse caos que nós estamos vivendo, de uma maneira responsável, lúcida, trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Trazer à tua memória fatos lá de trás, talvez lutas que você já teve lá atrás, que elas estão perdidas no tempo, e você pensar: eu superei aquela, eu vou superar essa também. Nós podemos, num exercício de maturidade espiritual, pedir ao Senhor que se traga para nós coragem, que dê para nós o teu espírito, que é o espírito de ousadia. Não é de covardia nem de timidez, mas é de ousadia, para que a gente consiga de fato viver uma vida diferente. Quero que você tenha vontade de tentar, mesmo quando desistir for parecer ser o melhor caminho. Aí você pode estar pensando: mas no momento a gente não pode tentar nada. A gente não pode tentar nada do lado de fora. Mas a gente tem que tentar muitas coisas do lado de dentro. Para que quando esse período de isolamento acabar, a gente tenha assim uma nova postura interna. Porque se a gente se encher de algo lindo e mudarmos o nosso comportamento interno, a nossa vida externa obviamente será diferente. Então aproveite muito cada instante que você está tendo, por mais difícil que seja,
Porque, repito, às vezes a gente não pode resolver as coisas do lado de fora. Então a gente tem que lidar com as coisas do lado de dentro. A gente tem que se encher da oração de Jeremias, a gente tem que se encher das palavras de Jesus, a gente tem que se encher do Salmo 139, dizendo: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim, e me ajuda a identificar os caminhos complicados pelos quais eu tenho entrado, para que eu consiga de fato trilhar uma vida eterna. Não jogue esse período de isolamento fora, não faça isso. Não trate ficar na tua casa como uma prisão. Não, a tua casa não é uma prisão. A tua casa é o teu lar. A tua casa é o teu lugar de conforto. A tua casa é o teu lugar de acolhimento. As pessoas que estão são as pessoas que você tem que cuidar, das quais você tem que se permitir ser cuidado por elas. E você pode ser o canal de fazer com que na tua casa a música seja a música da esperança. Vou pedir mais uma vez que você abaixe a sua cabeça.